Estamos começando mais um programa Adoração aqui pela TV Novo Tempo e você é o nosso convidado especial para juntos estudarmos a Bíblia. Estou aqui já com ela a postos aqui nas minhas mãos, esperando por você. Fique com a gente porque começa agora o seu encontro com a Palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos o lançamento aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo, que é a revista Mente Feliz. Finalmente, temos um material agora novinho em folha para você estudar e aprender um pouco mais sobre saúde emocional. É isso que você vai obter aqui com a revista Mente Feliz. Ela foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é apresentador aqui do quadro Claramente, aqui no programa Vida e Saúde, e nela você vai aprender diversos assuntos, como lidar com ansiedade. Tem um capítulo aqui dentro, que se não me engano é o capítulo 6, que ele fala um pouquinho sobre dicas práticas de como lidar com o cônjuge, como resolver conflitos em nossos casamentos, como se preparar melhor para ser um pai melhor, com a mente melhor, para entregar o melhor para os nossos filhos. Se você quiser aprender sobre essas lições, o meu convite está aqui, o nosso convite está aqui. Entre em contato com a gente pelo 12 98244 4449. Nesse contato de WhatsApp, você vai receber ali um link que vai dar acesso ao nosso site. No nosso site, você vai encontrar muitas revistas, muitas opções para você estudar sobre muitos assuntos diferentes. Mas, pastor, eu não quero ir para o site, eu tenho dificuldade, às vezes, talvez, de pedir ali pelo site. Eu queria ser atendido pelo WhatsApp. Tem como? Sim, é o mesmo número. Manda mensagem para a gente, quando você receber o link do site, fala assim, olha, eu gostaria de ser atendido aqui no WhatsApp mesmo, tem como? E os nossos atendentes vão responder você e fazer todo o seu cadastro e enviar essa revista para a sua casa, tá bom? Você sabe que essa revista ela não tem custos para você que pede, nem da revista, nem do envio, porque os nossos anjos da esperança estão aí como parceiros nossos, para que este trabalho e outros trabalhos aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação possam ser possíveis. E se você quiser se tornar um anjo da esperança, se unir a nós nesse exército da esperança aí para continuar patrocinando aqui as ações da TV Novo Tempo e da rede como um todo, entre em contato com a gente também. Você pode ligar para nós no 12 21 27 30 30. Pode ligar que um atendente vai atender você e vai explicar sobre o projeto e vai fazer o seu cadastro como anjo da esperança, ok? Bom, vamos então à palavra, a mensagem desse dia. O nosso tema é Jesus, paz e espada. E antes da gente entrar propriamente neste tema, quero pedir que você se concentre comigo agora em oração, para que a gente possa pedir a Deus que esteja conosco aqui, nos iluminando, para que a gente possa entender aquilo que Ele quer falar com a gente. Pode ser? Ore comigo então. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, para estudar mais uma vez a Sua Palavra. Vamos falar um pouco sobre Jesus e pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai. Que aquilo que a gente for entender aqui da Palavra possa vir diretamente de Ti e, com certeza, Pai, que possa surtir o efeito que o Senhor deseja, produzir as mudanças que esse conteúdo precisa produzir. É por isso que nós oramos neste momento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu já quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro de João, tá? E eu quero dar algumas explicações para você aqui do que estava acontecendo no livro de João quando este apóstolo escreveu isso, tá bom? Bom, Jesus, ele estava no seu ministério e Jesus tinha um ministério consideravelmente bem popular, Jesus, ele era uma pessoa que todo mundo queria estar perto dele. As pessoas tinham o coração comovido pelas suas palavras, E muitos dos conteúdos que Jesus apresentava causava até arrepio nas pessoas, Causava comoção, causava umas confusões às vezes,
E, historicamente, quando você analisa a história, houve uma quantidade muito grande de candidatos a Messias, antes, durante o período que Jesus esteve e depois de Jesus também. Havia uma comoção, uma expectativa muito grande sobre o Messias, que traria liberdade, que faria Israel grande novamente, né? Mas o que será que fez com que esse indivíduo, né, Jesus, desse certo como Messias, né? O povo judeu, ele vivia sobre o jugo romano e a mão pesada de Roma feria a este povo, né? E quando se levantava qualquer pessoa daqui ou dali, do interior ou próximo a Jerusalém, Roma já ficava de olho no que estava acontecendo, porque eles não poderiam correr o risco, né, de que houvesse uma revolta ou uma comoção popular muito grande. Por isso havia muito grande a expectativa sobre a pessoa do Messias, né? Havia uma grande expectativa sobre o dia em que este Messias faria com que Israel fosse livre novamente. Faria com que Israel fosse grande novamente. Uma profecia que está lá em Isaías 9. Porém, os discípulos, os seguidores, os apóstolos também, se esqueceram do que está lá em Isaías 53, né? Eles pensavam em um Messias, parece que tinha vindo outro, se esse realmente é o Messias, é um outro Messias, não é aquilo que a gente esperava. E aí a história vai se descorrendo, né? Por isso que eu quero ler com você aqui no livro de João, no capítulo 6, e eu quero ler aqui com você o verso 50. Leia comigo então, João, capítulo 6, versos 50 a 53. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus começou a arrastar a multidão. Ele arrastava multidões por onde quer que ele passava. E neste momento aqui, isso estava acontecendo também. Mas as pessoas, quando viram e ouviam algumas coisas que Jesus tinha para dizer, elas não entendiam muito bem. Muitos seguiam Jesus por curiosidade, muitos seguiam Jesus porque estavam buscando aprendizado, muitos seguiam Jesus por conta daquilo que ele poderia fazer para elas. E há um determinado momento aqui, as pessoas seguiam a Jesus para, de repente, obter mais pão depois da multiplicação, né? Para, de repente, conseguir algum favor, alguma coisa do tipo. Quem seria esse homem? Seria um profeta? Seria um pregador? Seria um professor? Seria, de fato, o Messias, né? As pessoas seguiam Jesus. E Jesus, ele era popular e ele foi popular até que as pessoas entendessem a sua real missão. Entre os líderes religiosos, Jesus já não era popular mesmo, né? Sua popularidade era extremamente baixa. Entre o povo em geral, a sua popularidade era alta. Mas quando eles entendiam que não era essa liberdade que eles queriam que Jesus estava trazendo, geralmente eles também os deixavam. Jesus, a gente pode dizer que ele era politicamente incorreto, né? Isso causava comoção, causava estresse em boa parte da comunidade. Quero convidar você para ler um outro texto aqui da Bíblia, que está em Lucas 12, no verso 49. Volte aí comigo em Lucas 12, no verso 49, porque aqui é um momento onde nós vemos Jesus dando uma resposta assim não muito satisfatória, né? Não muito popular, digamos assim. Lucas 12, no verso 49, diz o seguinte, olha só. Leia comigo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse queimando. Se você continuar lendo aqui, você vai ver como que as pessoas o deixaram depois, né? Porque sempre que a mensagem desagradava, Jesus perdia seguidores. Mais uma vez, Jesus, sim, ele era um homem extremamente gentil. Jesus, ele tinha uma forma personalizada de falar com cada pessoa, mas, ao mesmo tempo, Jesus não tinha medo de ser cancelado.
Não tinha medo de ser cancelado por conta do conteúdo da mensagem que ele estava trazendo. E aí eu te pergunto uma coisa. Jesus está dizendo aqui que ele veio para trazer fogo sobre a terra e bem quisera que estivesse a arder. Aqui ele está falando sobre um aspecto específico do juízo, né? Não que ele quisesse no meio dele ali mesmo tacar fogo, né? E ver a coisa queimando. Mas a mensagem da verdade que Jesus trazia tinha muito a ver com mudança, com arrependimento, com transformação, com tomada de decisões. E as pessoas, quando ouviam essa mensagem, não era aquela mensagem que eles estavam esperando ouvir do tal Messias, que traria a liberdade. E eu te pergunto uma coisa, que tipo de Jesus você quer? Que tipo de Jesus você tem procurado? Um Jesus para trazer purificação, para derramar o Espírito? Porque na Bíblia, o mesmo texto que diz isso, falava que antes que isso acontecesse, Jesus deveria morrer. E essa era uma outra dificuldade imensa para as pessoas aceitarem, né? Imagine isso na cabeça de um seguidor que esperava uma vitória social. Mas eu pergunto para você, que tipo de Messias você está esperando? Pastor, mas o Messias já veio, não? Já veio. Mas Jesus tem uma obra para fazer em nossa vida hoje, por meio do Evangelho, por meio da nossa comunhão com o Pai. E eu pergunto a você, que tipo de Jesus você tem procurado? Um Jesus que satisfaça as suas próprias necessidades? Um Jesus que se enquadre, que se amolde às suas expectativas? Meu amigo, que tipo de Jesus você tem procurado? Você tem buscado? Porque muitas vezes a gente olha para a nossa relação com Deus e pensa, parece que Jesus não está me ouvindo, parece que Jesus não se importa. Mas muitas vezes eu tenho encontrado pessoas assim, por onde eu tenho passado, por onde eu tenho pregado, que quando a gente conversa um pouquinho, a gente entende que as expectativas daquilo que a pessoa quer receber de Jesus, esse Jesus da Bíblia não oferece. Muitas pessoas oram a Jesus com os seus desejos, com as suas necessidades já enviesadas, digamos assim, com ideias e com desejos, com pedidos que a própria palavra já disse que não é possível, já disse que não é da vontade de Deus. Mais uma vez, que tipo de Jesus eu e você estamos procurando? O Jesus que nós estamos estudando aqui é o Jesus que traz a verdade, que trazia e que traz a verdade. E é isso que eu quero ler com você agora em Mateus 10. Mateus 10, volta mais um pouquinho aí a sua Bíblia, em Mateus 10, no verso 34. E este texto aqui é um texto bem assim, como eu posso dizer, é um texto que causa muito choque mesmo. E eu quero me deter nele um pouco para que a gente possa entender aquilo que Jesus estava dizendo, tá bom? Leia comigo aí Mateus 10, no verso 34. Jesus vem falando aqui, né, com os apóstolos, dando instruções, dando repreensões, e em um dado momento ele fala, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas trazer espada. Veja, meus amigos, que coisa incrível aqui de Jesus. Em um contexto onde ele havia feito milagres, havia curado pessoas, havia dado a vista a cegos, havia curado aqui a filha de Jairo, né? Havia curado a mulher com fluxo de sangue. As multidões vão chegando perto, porque esse Jesus é incrível, eu quero receber o que ele tem para dar. E de fato, meus amigos, Jesus tem bênçãos para nos oferecer. E nós podemos e devemos nos aproximar dele para que a gente possa receber as bênçãos dele. E está tudo bem. Porém, a mensagem de Jesus ela é completa. E ele está dizendo aqui, ó, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Jesus era imprevisível, meus amigos, às expectativas locais, porque a verdade ela é impopular. E quando Jesus ele falava esse tipo de coisa, geralmente ele perdia seguidores. No verso 35 e 36, essa mensagem de Jesus de paz e espada, né? Não vim trazer paz, mas trazer a espada, ela continua, porque ele diz assim, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Como assim? Jesus veio para causar divisão, separação? Veja bem, venha entender comigo. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai.
entre filha e sua mãe, entre nora e entre a sua sogra. 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E Jesus, se você se lembra bem, até a família de Jesus, até os seus da sua terra o rejeitaram, né? Antes de entender aquilo a que ele se propunha, né? Jesus deu certo, meus amigos, porque ele era o verdadeiro Messias. Jesus impactava, não porque ele era popular, Jesus causava impacto porque ele falava a verdade, ele era a verdade. Jesus falava a verdade, Jesus falava aquilo que o ser humano precisava ouvir. Jesus diz aqui para nós que se você quiser ser salvo, se você quiser entrar na glória, você tem que perder a sua vida terrestre. Jesus é o príncipe da paz. Você pode pensar como que ele não veio para trazer paz, como que ele veio para trazer separação. Jesus é o príncipe da paz, mas preste bem atenção, preste bastante atenção. Jesus é sim o príncipe da paz. Mas quando nós estamos com o príncipe da paz, estar com ele causa inimizade com quem não está. Estar com Jesus causa inimizade com o resto do mundo. E a única forma que eu e você temos de escapar desta guerra, de escapar deste conflito, de escapar disso que a palavra aponta, dessa separação, dessa espada, a única forma de a gente escapar disso é negando a Cristo. O convite que a palavra, o que Jesus está querendo dizer aqui, nesta palavra é, olha, sou eu que disse que a gente deve honrar pai e mãe. Sou eu que disse que vocês têm que viver bem em família, viver bem em comunidade. Mas sou eu também que estou dizendo que você deve me amar antes de amar qualquer coisa. O convite que a palavra está falando aqui não é para que você hoje, que está me ouvindo, possa chegar para a sua família e dar um ultimato e rejeitar todo mundo e não querer conversar com eles mais, porque nós somos chamados para sermos testemunhas. Não é isso que inclusive a gente já falou disso aqui no programa da oração, né? Ser testemunha, que é alguém que com a sua experiência mostra a força do cristianismo, a força da nossa fé em Deus. Ele nos chama para sermos testemunhas e isso inclui a sua casa, isso inclui a nossa casa. Porém, há um momento em que se nós tivermos que escolher entre servir a Deus e servir ao homem, entre estar com Deus e estar com a nossa família, muitas vezes nós seremos colocados nesse momento que é um momento de divisão. Nós temos que aceitar que Jesus, ele precisa ocupar o primeiro lugar. E aí está a pergunta, quem que você está colocando em primeiro lugar na sua vida? Porque isso seguramente está te impedindo de tomar algumas decisões importantes. Quem que nós temos colocado em primeiro lugar em nossa vida? Será que nós temos colocado em primeiro lugar o nosso filho? Eu tenho uma filha e eu amo ela demais. Mas a minha filha não pode ocupar o primeiro lugar na minha vida. Ela não pode ser a coisa mais... Primeiro que ela não é uma coisa, né? Mas ela não pode ser o mais importante na minha vida. Não dá. Porque em primeiro lugar tem que estar Jesus, tem que estar Deus. Família é muito importante. E aqui a gente tem na escola bíblica tantos guias que falam sobre família, né? Tantas revistas, ensinando você e a mim a termos uma família mais próspera. Amigos também são importantes. A nossa vida é importante, o nosso trabalho ele é muito importante. Mas ele vem primeiro. Jesus vem primeiro. Você pode pensar, pastor, eu vou ter que entregar então o controle da minha vida? É, exatamente. Porque se não for assim, meus amigos, não funciona. Já dizia a música, né? Se ele não for o primeiro, não é mais nada. Não tem lugar para o segundo lugar, se esse segundo lugar for Jesus. Somente se ele for o primeiro na sua vida, prioridade total, é que você vai deixá-lo comandar a sua vida e mudar o que precisa ser mudado. E aqui está um ponto importante. Eu e você temos coisas a serem mudadas, a serem transformadas de acordo com a palavra de Deus. Mas quando eu não coloco a Cristo em primeiro lugar, quando eu não coloco a Jesus no seu lugar devido,
eu jamais vou tomar as decisões que eu preciso tomar. Porque Jesus não está ocupando o leme da minha embarcação. Ele não está em primeiro lugar, então eu posso até tomar algumas decisões que são talvez menos difíceis, mas as grandes decisões da minha vida que eu preciso tomar para estar 100% ao lado de Jesus, eu não vou tomar. Por quê? Porque, no fim das contas, ele não está em primeiro lugar. Quem você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Ou o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Nesse contexto, sim, Jesus não veio para trazer paz, para deixar as coisas como estão. Ele veio para trazer espada, causar divisão, estar com o príncipe da paz, causa inimizade com quem não está. E, infelizmente, essa é a realidade, né? O que nós podemos fazer é sermos testemunhas para que os outros também possam estar conosco. Os discípulos, eles não aceitavam essa visão do Messias sofredor. Há três momentos que Jesus faz predições sobre a sua morte. E eu quero analisar com você bem rapidamente aqui, para que você entenda um pouquinho dessa parte, porque ele faz três predições sobre a sua morte. Os discípulos falham 3 vezes e Jesus também ensina outras 3 vezes. Por 3 vezes, lá em Marcos, do capítulo 8 ao capítulo 10, Jesus ele prediz a sua morte, os seus discípulos não conseguem entender e alguns têm medo de perguntar, inclusive, né? E Jesus agora ensina um pouquinho sobre o discipulado. E a primeira vez que ele faz isso está lá em Marcos 8. Jesus ele diz que ele vai sofrer. Jesus que ele diz que ele vai ser entregue para ser morto. Ele diz que ele vai ser condenado, escarnecido. Leia comigo aqui em Marcos 8. A gente estava em Marcos agora há pouco, né? Vamos voltar lá para Marcos. Marcos no capítulo 8, para a gente ver as últimas lições aqui que a palavra tem para nos oferecer, né? Nesse programa. Marcos 8, no verso 31. Jesus prediz a sua morte, ele diz assim: então começou ele, né, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Uau, né? Que predição mais objetiva aqui, né? Essa foi uma predição que foi no ponto, né? É necessário que ele seja rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelo povo, que ele sofra, que ele seja morto, que ele fique 3 dias, que depois ressuscite. Qual que é a atitude agora dos discípulos? Ou pelo menos de um deles? E isto ele expunha claramente, como eu comentei aqui, né? Muito claro, muito direto. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Eu quero que você imagine essa cena aqui. Pedro chamando Jesus, o Messias, o Filho de Deus, lá falou: olha, não se diz essas coisas não, mestre. Como que o senhor ousa falar esse tipo de coisa? Não pode falar isso, não fale isso, não fale isso. Talvez ele tenha até usado, né? As palavras têm poder, não fala essas coisas não. E aí Jesus responde, né? Jesus, porém, voltou-se fitando os seus olhos e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, por que não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens? Veja, por 3 vezes, a gente não vai ler todas as vezes aqui, né? Mas por 3 vezes Jesus faz predições sobre a sua morte. Os discípulos erram ao reagir a essas predições e Jesus os ensina. Jesus reprova aqui Jesus reprova aqui a Pedro, né? Depois do que ele disse. E as pessoas agora têm medo de perguntar. E depois, entre Marcos 8 e 10, Tiago e João, eles pedem para sentar na glória com Cristo, um à direita e um à esquerda. E Jesus responde, né? Toma a tua cruz. O primeiro no meu reino tem que ser o último. Para ser grande, tem que servir. Inclusive, é interessante que lá em Marcos 10, 40, ele fala que vocês não sabem o que vocês estão pedindo, para estar um à minha esquerda e um à minha direita, se referindo à cruz, né? Porque, de fato, tinha alguém à esquerda e outra à direita, né? Olha como que o propósito de Cristo era incompreensível, olha como que os discípulos não conseguiam entender a real missão. Eu quero ficar à esquerda, deixa o meu irmão ficar à direita. Você tem certeza que você quer isso?
Tem certeza que vocês querem isso? Jesus não era o Messias que a maior parte do povo estava aguardando. E eu pergunto de novo para você, quem você quer que Jesus seja na sua vida? Quem que você quer que Jesus seja para você, para a sua família? Porque Jesus só pode ser uma coisa, o verdadeiro Salvador. E nós não podemos adaptar este Jesus às nossas necessidades. E veja, eu vou dizer uma coisa para você, porque eu quero que você entenda com bastante carinho. Jesus não veio para atender aos nossos desejos. Ele não veio para atender a todos os nossos pedidos. Ele veio para nos salvar. E se para isso ele precisar permitir uma prova, ele vai permitir. E se para isso ele precisar te provar, mesmo que você não entenda, ele vai permitir. Eu quero finalizar a mensagem de hoje com um texto que para mim é muito comovente, sabe? Que está lá em João 6, 66 a 69. Quero que você abra comigo aqui, João 6, para que a gente possa finalizar, porque Jesus, depois de tudo isso, depois de ser rejeitado, depois de ser mal compreendido, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. João 6, 66 a 69. Ele diz assim, ó. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois de tantas mensagens duras, né? E o verso 60 vai falar, nossa, esse discurso é duro, né? Quem é que pode ouvir esse negócio? 67 diz assim, então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis vós outros retirar-vos? A construção grega aqui, ela tem um sentido assim, vocês também não querem ir, não? Vocês também não querem ir, não? Querem? Depois de ver todos o abandonando. E o verso 68, meus amigos, para mim é impressionante, porque diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meus amigos, isso daqui é algo incrível. Depois de todo esse contexto, depois das pessoas terem rejeitado Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala, e vocês não querem ir também, não? E eles dizem, Jesus, para onde que a gente vai? Se é o Senhor que tem as palavras da vida. Meus amigos, esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que quer estar perto da gente, que quer se relacionar conosco. Para onde que você vai? Para onde eu irei? Com todas as dificuldades, com todas as complicações que tem em servir, em decidir servir a Jesus, para onde que eu vou, se é nele que eu encontro as palavras da vida, se é nele que eu tenho salvação. Minha oração é para que você hoje tome essa decisão de estar ao lado de Cristo, custe o que custar, de receber quem Ele é de verdade, de não procurar moldar Jesus aos seus desejos, aos seus caprichos, aos meus desejos, aos meus caprichos. Que esse Jesus seja o primeiro e que ocupe o primeiro lugar na minha e na sua vida. Vamos orar? Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós, Pai. Nós queremos dizer, neste momento, Senhor, que nós não temos para onde ir, Senhor. Nós até temos, mas não queremos ir para lugar nenhum. Nós queremos estar com Cristo. Nós queremos estar com Jesus. Nós queremos tomar uma decisão firme neste dia, Pai, de olharmos para nós, vermos aquilo que temos e que precisamos remover para estar mais próximo de Ti. Esse é o nosso pedido, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém.